Percebi que minha barata de estimação estava meio estranha há 2 dias e vi que ela estava com seu orifício um pouco aberto e de barriga para cima. Então decidi ajudar ela. Comecei a dar água com a ponta de um palito molhado e do nada ela já começou a colocar vários filhotinhos para fora. E decidi ajudar no parto da barata. Removi ela para um recipiente que estava separado das outras baratas e coloquei uma esponja de água para não perder a umidade. E esses são os novos membros da família. Deixe o nome para batizar cada baratinha dessa. Apareceu uma barata na minha casa e eu resolvi dar uma chinelada nela. E depois da chinelada fatal eu coloquei ela no estômago da minha planta carnívora para ver o que acontece. E 2 dias depois a planta já estava com essa aparência estranha e meio murcha. E 5 dias depois a planta ficou assim, com o estômago totalmente murcho. Então eu cortei e levei para ver como a barata ficou. E o que eu vi me deixou chocado. Abri todo o estômago e a barata estava assim, toda podre e fedendo muito. E não era só a planta que estava comendo a barata. Meu peixinho estava estranho e com a barriga para cima e inchada. Eu até pensei que ele estivesse grávido, mas 10 minutos depois, quando olhei o aquário, o peixe estava sendo devorado pelos caracóis aquáticos e pelo girino de Rantoro albina, pois eles amam carne fresca. Eu não sei se os caracóis comeram um peixinho ainda com vida ou se o peixe faleceu, e quando fui olhar 1 hora depois, eles haviam comido todo o peixe, sobrando apenas as suas espinhas e a cabeça dele. Comprei uma planta carnívora pela internet e foi assim que ela chegou, toda embrulhada com fita. Depois eu decidi alimentar ela com um escorpião peçonhento, para ver se seria capaz de digerir ele. Com bastante cuidado, peguei ele e coloquei na boca da planta, que se fechou automaticamente. E 1 semana depois, foi assim que o escorpião e a planta ficaram. A planta murchou e o escorpião também ficou muito seco, depois que a planta digeriu a maioria dos seus nutrientes, pois o escorpião era grande demais para a planta. Comprei ovinhos de peixe pela internet e foi assim que eles vieram, junto com terra, para manter a umidade. Depois eu coloquei em 300 ml de água e foi assim que ficou. Agora é só esperar. E também veio junto a comidinha do peixe, que são ovos de micro camarões de água salgada. Então eu coloquei o sal grosso que veio junto em 200 ml de água e logo após os ovinhos de camarão. E depois de 24 horas os peixes já haviam nascido. Olha só que fofinhos, eles têm aproximadamente 3 milímetros e esses são os micro camarões, conhecidos também como artêmias. Achei minha barata de Madagascar sendo comida pelas formigas carnívoras, então resolvi tirar ela do terrário para ver se ela estava com vida. E as formigas já queriam levar o corpo dela, mas a barata pesa mais de 50 gramas. Como ela estava sem vida, então resolvi eternizá-la na resina. Eu tinha alguns bichos guardados, como vocês podem ver, uma lagartixa que encontrei sem vida e o escorpião de estimação que faleceu. Escolhi os moldes de cada pet e fui colocando a resina para eternizá-los, e o resultado ficou incrível. Agora posso olhar para eles e me lembrar como foi bom o tempo que eles estavam vivos. Coloquei uma lacraia peçonhenta muito agitada com meus escorpiões famintos de estimação. Então peguei alguns com a pinça e outros coloquei junto com o ninho. E automaticamente os escorpiões já começaram a atacar a lacraia. E ela saiu levando várias picadas de todos os escorpiões, até que um escorpião pegou ela e não soltou mais. Infelizmente a lacraia não teve sorte dessa vez, pois os outros escorpiões famintos começaram a pegar ela, um por trás e outro pela frente. E cada vez chegava mais escorpiões, até que eles fizeram um belo banquete. E o escorpiãozinho bebê comeu bastante, e a coitada da lacraia ficou só aos pedaços. Alimentei minha planta carnívora com vários insetos vivos e abri o estômago dela 1 semana depois para ver o que aconteceu, e as imagens que eu vi me deixou chocado.
Coloquei uma única gota de água do meu aquário no microscópio e o resultado me deixou chocado. A primeira coisa que eu encontrei foi a perninha de algum inseto e depois encontrei alguns micro-organismos dentro da água. E olha só, galera, esse bichinho aqui parece com uma lavinha e é super rápido. E temos esse outro aqui também que é muito diferente. Olha só, galera, possivelmente ele estava se alimentando das algas. E temos esse outro também, gente, que parece um caranguejo muito louco. Olha só, galera, esse bichinho aqui foi super difícil de focar nele, pois ele estava andando muito rápido. Choveu bastante onde eu moro e eu decidi colocar a água da chuva no microscópio. Então eu coletei um pouco dessa água com o becker diretamente na chuva e um pouco da água do telhado e da calha. E em seguida coloquei apenas uma gota no microscópio. Procurei um pouco e já encontrei alguns micro-organismos, como essa rotífera que se alimenta com os cílios. Possivelmente ela estava na calha e também tinha muita sujeira do telhado e outros micro-organismos que eu não consegui identificar. E não é recomendado tomar água da chuva do telhado, principalmente se for igual ao telhado da minha casa, que os gatos fazem cocô. Mas eu decidi experimentar só para ter uma ideia do sabor da água da chuva. Meu escorpião de estimação teve mais de 10 filhotes e misteriosamente todos eles começaram a falecer. Mas como eles são meus pets, eu resolvi eternizar eles para sempre na resina. Depois de colocar ele no sol para secar, preparei a resina acrílica e banhei todos eles com um pouco de resina e logo depois coloquei eles nessa forminha de silicone e mergulhei na resina e poucas horas depois o resultado foi incrível. Olha só como ficou super transparente e ficou muito lindo e fofo, os filhotes com sua mamãe eternizados para sempre na resina. Eu estava com muitos piolhos na cabeça, então decidi catar alguns deles para colocar no microscópio e o que eu vi me deixou chocado. Esse é o piolho, esse parasita está cheio de saúde, se alimentando do meu sangue. E olha aí o meu sangue na barriga dele. E esses aqui são os ovos do piolho, que são chamados de lêndias, que demoram 7 dias para chocar. Se eu não eliminar os ovos do piolho, o parasita vai continuar aumentando na minha cabeça até acabar todo o meu sangue. Minha planta carnívora estava com muita fome, então decidi dar alimento para ela. Peguei o meu escorpião de estimação e coloquei ele vivo no estômago da plantinha. Depois eu olhei e vi que havia uma formiga viva lá dentro do estômago da planta. E uma semana depois fui ver o resultado. Cortei o estômago e fiquei impressionado. O escorpião estava coberto pelo líquido digestório, mas aparentava estar inteiro. Então peguei ele com uma pinça e ele se desmanchou todo, pois estava sendo digerido aos poucos. E em pouco tempo estaria irreconhecível. E a formiga que estava lá dentro também não escapou. Fui nadar nessa lagoa escura e me deu uma coceirinha, então resolvi pegar uma amostra com minha garrafa para colocar no microscópio. E fiquei muito surpreso com o que vi. A água parecia urina, bem amarelada, então coloquei uma gota no microscópio e a primeira coisa que eu vi foram muitos protozoários aglomerados andando para todos os lados. E depois esse rotífero, que são filtradores que se alimentam de algas, detritos, bactérias e também predadores de protozoários, e eles também podem ser até parasitas. Consegui uma voluntária para doar uma amostra de sangue e coloquei o sangue fresco em um microscópio barato antes que acabasse o oxigênio das células e consegui imagens incríveis. Como vocês podem ver, as hemácias ainda estão circulando pelo plasma, pois a amostra ainda está muito fresca. E essas coisinhas que vocês estão vendo se movimentando nas imagens, elas são as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. São elas que trazem o oxigênio do pulmão e levam para a extremidade do corpo, e levam o gás carbônico para que o pulmão possa expulsá-lo do corpo. Coloquei o meu dedo em uma planta carnívora 24 horas e o resultado me deixou chocado. A planta carnívora estava digerindo o inseto, então eu tirei o inseto e coloquei o meu dedo dentro. E após se passarem as 24 horas, desenrolei todo o meu dedo que estava com a planta.
E logo após eu pude ver imagens chocantes. Meu dedo estava com uma parte necrosada e outra muito engiada, e minhas unhas estavam muito moles. Eu estava lavando louça e tive a ideia de colocar a esponja no microscópio para ver se tem micro-organismos morando nela, e o que eu vi me deixou chocado. Então eu tirei a espuma e coloquei o microscópio digital e não acreditei quando vi a quantidade de sujeira que existe na esponja. Como a esponja remove sujeira dos pratos, boa parte da sujeira continua na sua fibra e nunca sai da esponja. Depois eu espremi e coloquei a sua água no microscópio óptico. E a primeira coisa que eu vi foi uma ameba se movendo lentamente. A ameba é um parasita intestinal que causa doença infecciosa, que pode ser assintomática ou acompanhada com dores, disenteria, febre e perda de apetite e peso. E depois encontrei alguns protozoários andando livremente pela água.